Boa noite a todos. Hoje nós teremos uma palestra que será dirigida por Iris Paula. E o tema da palestra é Por que Jesus falava por parábolas? Eu vou convidar a Adriana, médium da casa, para que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a nossa noite com esse tema tão especial, que a Iris tenha a inspiração e o roteiro para conduzir os ensinamentos do Divino Mestre, porque através dele nós conseguimos ter o consolo e o amparo para as vivências diárias diante das vicissitudes, das dificuldades, dos transtornos que passamos no nosso dia a dia. Estar nessa casa é um bálsamo, porque quando ouvimos a palavra de Jesus, entendemos que teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque se ele venceu, nós também podemos. Esse é o conselho que ele nos deu. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Agradecemos a colaboração da Adriana e convidamos a Escola Rocha para fazer a sua palestra da noite de hoje. Que Deus abençoe. Bem, boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver nas suas vibrações de amor e nós consigamos transmitir tudo aquilo que desejaríamos passar sobre as parábolas de Jesus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Se nós pararmos para pensar, apesar de todos os conflitos externos, isso influencia diretamente na nossa forma de conviver com esses conflitos. De repente, nós estamos chateados, aborrecidos, não sabemos por quê. Quando vamos cavar mais fundo dentro de nós, é exatamente pela situação que vivenciamos hoje. E nós estamos muito carentes de paz, de sossego, né? Recentemente, nós iniciamos um trabalho, junto com o Arnaldo, ou melhor, o trabalho é dele, mas nós resolvemos divulgá-lo, porque é um trabalho tão bonito que é sobre as parábolas de Jesus. E tem sido muito bem aceito pelas pessoas que estão acompanhando. E com o desenvolvimento desse trabalho, eu percebi algo que me deixou muito triste. Eu fiquei triste de não conhecer a fundo todas as parábolas de Jesus. Então, eu pensei, assim como eu, que já estudei tantas obras, né, que vejo o Evangelho, repito as lições, já fiz palestras sobre isso, mas quando nós fomos dar andamento ao trabalho, eu verifiquei que o meu conhecimento sobre ele
no máximo ele é de 60%. Isso é inaceitável, né? Quando se trata de uma cristã. Então, eu pensei, eu vou começar a fazer um trabalho que a introdução é exatamente o que nós faremos hoje, que é por que Jesus falava por parábolas, e depois nós iremos discorrer sobre cada parábola. Né? Vamos fazer reflexões sobre todas as parábolas de Jesus. Então, creio que isso vai ser um ganho para mim, principalmente, e para todos aqueles que participarem, né? Então, vamos lá. O que é uma parábola? Precisamos saber o que é uma parábola para começarmos a entender por que Jesus utilizou essa metodologia. Então, a parábola, a palavra parábola, ela vem do grego, do termo parabólico. E esse termo significa o quê? Fazer uma comparação, colocar lado a lado as informações para tirar uma ideia, fazer um paralelo. Então, parábola significa isso. Quem conta parábola utiliza de ilustrações do cotidiano, exatamente para transmitir um ensinamento e uma sabedoria. A parábola não foi uma metodologia criada por Jesus. Os escribas, os grandes doutores da antiguidade, os gregos, eles já se utilizavam dessa instrumentação para justamente poderem falar sobre as suas metáforas, de modo que as pessoas pudessem, de acordo com a sua cultura pessoal, o seu desenvolvimento intelectual, pudessem absorver. Então, Jesus, ele se aproveitou dessa sistemática que já existia para, então, trazer os ensinamentos basilares da doutrina cristã. E assim como nós questionamos o porquê de Jesus falar sobre parábolas, os apóstolos também. Eles se questionavam o porquê de Jesus falar por parábolas. E chegou um momento em que eles se dirigiram a Jesus para se esclarecerem sobre este assunto. E no texto evangélico, que consta em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 13, para que possamos ler e refletir, eu vou ler para irmos acompanhando o desenvolvimento do assunto. Então, os apóstolos, e chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Por isso falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. Confuso, né? Não traz assim um questionamento íntimo de que a gente não está entendendo muito bem, mas realmente nós temos que meditar bastante, refletir bastante, para poder entender essas palavras de Jesus. Até porque
se nós formos interpretar ao pé da letra, vai parecer que Jesus estava fazendo uma diferenciação entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem. E mais ainda, dizendo que aquele que tem vai ter mais ainda em abundância, e o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, é muito estranho mesmo, e quando nós não temos uma interpretação correta, a gente acha que Jesus está sendo injusto, ele está sendo contrário a tudo aquilo que ele pregou. E ele sempre pregou a igualdade, a fraternidade, o merecimento, né? Então, fica parecendo que ele estava agindo com desigualdade aqueles que entendiam ou que recebiam a sua mensagem. Porque ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Então, é como se ele dissesse, assim, para vós eu falo abertamente, mas para eles não merecem, eles não podem. As pessoas, à primeira vista, poderiam interpretar dessa forma. E aí, então, parece uma atitude contraditória a tudo aquilo que Jesus ensinava, né? Que ele verbalizava, exemplificava, que era a justiça, a igualdade, o amor entre as pessoas. Então, nós precisamos nos acautelar com essas interpretações para sabermos o que ele quis transmitir a nós com essas colocações que ele fez. Então, a primeira razão pela qual Jesus falava por parábolas é a que ele tentava transmitir os ensinamentos de uma forma proporcional à inteligência das pessoas que recebiam esse ensinamento. Então, ele tinha essa preocupação, e as parábolas, que são ilustrações, que são narrativas, que trazem contos assim, a respeito do cotidiano das pessoas. Então, ele se utilizava disso exatamente para poder adentrar o coração e a mente das pessoas, e elas poderem, assim, entenderem o que ele estava querendo dizer. A humanidade não estava, naquela época, preparada para conhecimentos filosóficos profundos, né? Nós éramos crianças espirituais. Nós também estávamos por lá. Ou, se não estávamos exatamente lá, nós estaríamos, de qualquer uma forma, envolvidos nessa situação, ou depois passamos por lá, enfim. Então, nós éramos crianças espirituais e nós não tínhamos essa capacidade de compreender. E Jesus não podia falar abertamente todas as coisas que ele deveria ou que ele gostaria de passar, porque as pessoas simplesmente não iriam entender. Era necessário aguardar que o tempo permitisse à humanidade como um todo desenvolver esses valores, né? Valores intelectuais, morais, suficientes para tal compreensão. Então, quando Jesus falava por parábolas, o entendimento da mensagem era absorvido conforme a evolução de cada um. Cada pessoa tinha um padrão evolutivo, nem todo mundo estava equiparado, igualmente, né? Tinha umas pessoas mais compreensivas, com mais intelectualidade, mais moralidade, outras não. Outras bem
do tipo, né, que não sabe de muita coisa. E Jesus trazia a parábola a cada um, conforme o seu desenvolvimento evolutivo, conforme o seu entendimento, conforme a intelectualidade que cada um possuía. E, sendo assim, cada um compreendia a mensagem de acordo com as suas aquisições pessoais, tal como é hoje também, né? Hoje também nós estamos nesse mesmo critério. Além da narrativa, muitos eles iam compreendendo, mas outros paravam só na narrativa. Mas mesmo sendo narrativa, ali havia um ensinamento. Então, não se perdia de todo. Mesmo aqueles que não conseguiam abranger nada de compreensão, mas eles estavam com a narrativa na cabeça. Então, esse é um das observações que temos para dizer que Jesus falava por parábola, era exatamente para que ele pudesse alcançar todos os públicos, todas as faixas de evolução da humanidade. À medida que a capacidade dos indivíduos se expande, que a humanidade vai evoluindo, ela vai conseguindo, diante daquela mesma parábola, absorver, captar e compreender outros ensinamentos, que antes ela não conseguia, porque a capacidade individual dela não permitia. E as parábolas, elas traziam informações das coisas mais óbvias até as mais profundas. E cada um entende conforme a sua capacidade, inteligência e moralidade. O interessante das parábolas é que ela traz sempre um desafio. Elas não são histórias comuns. Trazem algo que nos fazem pensar e nos levam a refletir. Então, aliás, essa é uma das grandes jogadas de Jesus. Ele não dava a informação toda, completa. Porque, além das pessoas não entenderem, ainda corria o risco de acharem que, sabendo daquilo, bastava aquele conhecimento, não procuravam mais se inteirar por outras fontes, a compreender mais profundamente aquela informação. À medida que vamos adquirindo esse conhecimento, também nós teremos mais facilidade de compreensão e de entender a missão de Jesus aqui na face da Terra. Voltando ao texto, nós vamos verificar aqui mais detalhadamente as palavras, né, utilizadas por Jesus. Quando ele fala assim, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. O que ele quis dizer na primeira explicação é que os apóstolos apresentavam as condições intelectuais, morais, para receber os seus ensinamentos, porque estariam mais preparados, teriam mais condições evolutivas, ao passo que uma grande maioria da humanidade, elas não estariam prontas para entenderem se essas informações fossem trazidas de outra forma. Mas, como os apóstolos, ele avançava um pouco mais, né, nas explicações, justamente porque eles estavam sendo preparados para serem os divulgadores
do cristianismo. Então, eles já traziam uma bagagem evolutiva, mesmo sendo pescadores, mesmo sendo pessoas simples, mas que Jesus reconhecia neles e, com certeza, eles foram preparados justamente para essa missão junto com Jesus. Então, com eles, Jesus podia se manifestar claramente porque eles estavam prontos. Então, vejamos, Jesus não está cometendo nenhuma injustiça. Jesus está apenas fornecendo o conhecimento conforme a capacidade daquele que recebe. No segundo caso, quando ele diz, pois ao que tem dar-se-lhe-á em abundância, ele quer nos dizer que os espíritos mais preparados, os mais evoluídos, espíritos que apresentam maior maturidade e possuem amadurecimento moral, intelectual, recebem mais. Mas recebem mais o quê? O que eles recebem mais do que os outros? Eu acho que isso diz muito respeito a muitos trabalhadores desta casa. O que eles recebem mais por isso? Recebem mais informações, recebem mais conhecimento, mais oportunidades de serviço, mais responsabilidade, mais deveres e tarefas, porque muitos sabem. E se muitos sabem, é natural que o pai espere que eles sejam os primeiros a dar os exemplos para aqueles com os quais ele convive, né? Para ensinar, para repassar as informações trazidas dos planos maiores. Então, por isso que a doutrina espírita diz: a quem mais sabe, mais será cobrado. E é fato. Por exemplo, você não vai cobrar de uma criança da mesma forma a conduta de um adulto. Você não vai poder fazer isso, né? Então, se eu muito sei, isso aí já é uma questão de consciência, que existem pessoas que muito sabem, mas em relação a esse altruísmo ainda está engatinhando. Então, se eu muito sei, eu tenho o dever para com a humanidade de doar mais de mim. Deus não vai esperar que aquele que pouco sabe, ou então que não detém uma intelectualidade à altura, e muito menos moralidade, ele não vai esperar muita coisa dessa pessoa. Ele vai esperar que essa pessoa comece a se autovalorizar, a buscar também crescer, evoluir. Porque nós estamos aqui para isso. A evolução, ela é uma... Ai, fugiu a palavra. É uma coisa obrigatória na lei de Deus. Então, nós não vamos poder fugir disso nunca. Nós podemos protelar o quanto quisermos. Quer dizer, o quanto quisermos, porque as nossas oportunidades são muito acima daquilo que a gente imagina. Mas tem um tempo limite. Dentro do projeto divino, tudo é bem organizado, bem estruturado. Então, vejam, o que esses que são, digamos que na linguagem de Jesus, eles vão ter mais em abundância, mas o que eles vão ter mais em abundância é trabalho, né? É trabalho, mais informações. Vocês veem que as pessoas que são mais intelectualizadas, que ajudam mais ao próximo, elas sempre estão sendo chamadas para colaborar mais ainda
não somente em um grupo, mas em vários, né? Então, eles trabalham muito mais. Então, foi nesse sentido que Jesus falou aos seus discípulos. E quando Jesus nos diz, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem, o que ele estava querendo, naquela época, ele estava se referindo aos fariseus, que eram os doutores da lei, aqueles que explicavam a lei, cujo orgulho era maior do que a moralidade. Aos judeus também porque os judeus o ouviam, mas a pequenez espiritual de cada um passava despercebida o que Jesus queria dizer, a pérola que ele trazia em suas parábolas. Por isso, Jesus dizia, a mensagem espiritual, o desafio de Jesus colocava em cada parábola, passava despercebido. Por isso ele dizia, eles vendo, não veem, porque veem com os olhos da matéria e não com os olhos do espírito, que tudo lhes permite perceber. Ouvem as mensagens, mas não ouvem com os ouvidos do espírito, a ponto de compreenderem os seus ensinamentos. Então, não entendem. Não entendem, apesar de ouvirem, de verem, mas não entendem. Então, a maioria do povo judeu, assim como os fariseus, ouviam as parábolas e nelas só viam a figura alegórica, permanecendo muito distante de captar os ensinamentos morais que Jesus trazia em suas parábolas. Percebemos, assim, que nas palavras de Jesus, era exatamente repetindo. Nós repetimos de propósito, para que fique fixado em nossa mente, de que ele se utilizava das parábolas para poder atingir todos os públicos e tentava passar os ensinamentos de acordo com a capacidade de cada um. Era exatamente a de facilitar. Outro ponto, esse ponto que nós conversamos é uma das análises. Uma outra análise, por que Jesus falava por parábolas, era o de favorecer e a justificar o fato, era exatamente a de facilitar a memorização e a transmissão das verdades ao longo do tempo, né? Para que elas pudessem chegar até nós. Então, esse também era uma outra razão para que Jesus falasse por parábolas, porque as parábolas, elas prendem a nossa atenção. Elas são narrativas contadas ao público que trazem histórias, e não é só uma história qualquer. É sempre uma história que traz algo fora do habitual. Quando uma história é comum, óbvia, ela não fica gravada na mente humana. Ela é esquecida com muita facilidade. Mas quando é uma narrativa que traz algo diferente, então isso aí fica na nossa cabeça. E mesmo que a gente não tenha compreensão total naquele momento, mas fica nos instigando a querer entender mais profundamente sobre aquela narrativa. E um outro ponto também interessante que nós vamos abordar era o de evitar que os seus ensinamentos fossem deturpados com o tempo. Então, essa é uma das razões, assim, bem que deu bastante certo, né? Quando Jesus se utilizou das parábolas, a intenção dele era que
os seus ensinamentos não fossem deturpados. Por quê? Porque naquela época, também, eu acho que não hoje em dia, isso aí, hoje em dia, não valeria essa observação. Mas as pessoas que contavam, que transmitiam as informações, eles transmitiam do jeitinho que os seus avós, bisavós, transmitiram para ele. E Jesus sabia disso. Então, essa era uma outra razão também para ele transmitir estes ensinamentos para preservar a sua autenticidade. A gente vê até mesmo com as histórias infantis. Quantas histórias que até hoje a gente encontra e é a mesma história que vem lá dos antigamente, que a gente conta para os nossos filhos e hoje em dia conta para os netos. Né? Então, ele estava muito certo de quando assim pensou, porque isso realmente aconteceu e chegou até nós. Mais uma vez, reforçando essa parte, as histórias, geralmente, quando eram contadas de geração para as próximas gerações, eles mantinham a fidelidade, eles não deturpavam. E foi assim que as parábolas de Jesus chegaram até nós. E uma outra abordagem era... às vezes a gente pode até pensar que é contraditório o que a gente vai dizer, mas era tentando facilitar a compreensão das pessoas, né? Então, a gente sabe que determinadas parábolas, elas requerem de nós um pensamento mais crítico, né? Um conhecimento mais completo para poder compreendê-la. Então, Jesus, ele foi o maior pedagogo que já passou na face da Terra. E ele utilizava-se habilmente da comparação dos fatos, da vida cotidiana da população. Então, como é que ele fazia para que as pessoas pudessem chegar o mais próximo possível daquilo que ele gostaria de transmitir? Era usando o dia a dia das pessoas para, então, colocar na narrativa, né? Então, ele falava sobre a rede, sobre o pescador, sobre os fariseus, os judeus, samaritano. Então, ele juntava toda aquela nomenclatura daquela época e fazia, então, as suas narrativas, né? A situação como a do joio do trigo, a rede de pescar. Então, ele trazia a vida cotidiana daquele povo para as suas narrativas. E o que acontecia com isso? Quando ele fazia isso, quando ele colocava todos estes elementos na narrativa que ele trazia um ensinamento para aquelas pessoas, as pessoas começavam a se ver nas narrativas. Elas se tornavam personagens. Muitas vezes, Jesus fazia uma parábola, falava sobre uma parábola, que as pessoas começavam a ouvir, depois elas estavam se identificando naquela situação. E isso as fazia ver o que elas estavam fazendo de errado. Porque muitas vezes a pessoa age e ela é tão ciente que aquilo ali é o mais certo a fazer, que ela não percebe o erro que está cometendo. Então, no momento que ela é jogada dentro de uma parábola, ela percebe perfeitamente as suas falhas. E então ela começa a se vigiar para tentar vencer e seguir os ensinamentos de Jesus, que sempre estava pregando a reforma íntima, né? Que as pessoas se amassem, se perdoassem,
Então, esse era o grande projeto de Jesus, era transformar a humanidade, no caso, não era como num passe de mágica, não, vou tornar vocês todos bonzinhos, eu sou poderoso e de agora em diante vocês vão ser maravilhosos. Não, ele trouxe as ferramentas, a bagagem, o ensinamento para nos dar suporte e, dessa forma, nós conseguirmos vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades e passar, então, para uma situação de mais desenvolvimento moral, intelectual, social, de todas as formas. E o último tópico aqui para a gente verificar o porquê de Jesus falar sobre as parábolas é exatamente o ponto em que cabe a cada um de nós, nos dias atuais, nos permitir uma identificação pessoal com cada um dos ensinamentos contidos nas parábolas. Então, nós também devemos nos atentar para as parábolas de Jesus. Por quê? Porque nós estamos indo na fonte. Tudo que veio depois partiu dali. Então, nós estamos indo buscar na fonte, na origem do ensinamento. Ou até mesmo tomarmos conhecimento dessas parábolas. Quantos que não conhecem? Nós conhecemos algumas, aquelas mais propaladas entre nós, filho pródigo, né? Os 2 filhos, da semente, da mostarda. Então, existem algumas que já são mais conhecidas, mas eu garanto a vocês que vocês vão ficar surpresos se vocês forem procurar todas as parábolas de Jesus, quantas existem que vocês nunca ouviram falar. Então, vale a pena. E a maioria desconhece essas palavras. Ensinamentos estes que atravessaram os séculos e conseguiram chegar até nós. Olha só, a pretensão de Jesus, que ele queria dar à parábola um sentido atemporal, que não fosse servir apenas para aquela época, mas que fosse servir para todo sempre da humanidade, né, na face da Terra. Então, assim, e ele conseguiu isso. E conseguindo isso, nós ainda as desconhecemos. Isso é um chamamento muito poderoso para nós, porque nós estamos desprezando os ensinamentos diretamente de Jesus. Ele foi a fonte de todas as informações que temos hoje. Claro que depois foram complementados por outros homens ilustres que trouxeram mais raciocínio, mais entendimento para o que ele ensinou naquela época, né? No entanto, muitos de nós continuamos a fazer parte daqueles que, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. E quando não se entende, não se modifica, nem se transforma. Então, são as nossas considerações na noite de hoje, e para que possamos cada vez mais nos preocuparmos na aquisição desses conhecimentos, no nosso amadurecimento, para que nós consigamos adentrar mais profundamente nos ensinamentos de Jesus.
Agradecemos a eles, Paula, pelo estudo da noite de hoje e esperamos refletir mais sobre os ensinamentos do maior pedagogo, do maior psicólogo que já existiu entre nós. Que os trabalhos da noite de hoje sejam feitos sob a égide do governador planetário, aquele que dirige o programa humano na face do planeta Terra. Que o Senhor abençoe a todos os presentes online, a todos que aqui se encontram neste grande salão, que possamos dar continuidade ao nosso trabalho da noite de hoje, pedindo a permissão neste momento para encerrarmos este nosso encontro online. Desejamos que as bênçãos do Senhor alcancem a todos aqueles que nos acompanharam. Graças a Deus.